Coisas que aprendi convivendo com milionários. Coisas que eu aprendi convivendo com os milionários. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, eu consegui o meu primeiro emprego para trabalhar num lugar onde eu estaria atendendo clientes classe A. Para quem não sabe, eu sou esteticista. Trabalhei a minha vida inteira em clínicas, spas, estéticas. Essa foi a primeira vez em que eu comecei a trabalhar com esse tipo de cliente. Essa fase, para mim, foi uma fase onde eu aprendi muito com eles, onde várias crenças que eu tinha na minha cabeça foram quebradas. E uma das primeiras crenças que eu tinha era que rico era snob, era grosseiro, gente rica tratava todo mundo mal, que eles eram pessoas ruins. Gente, eu conheci tantas pessoas boas. E uma das coisas que mais me ajudou a, de fato, acreditar que era possível foi ter conhecido pessoas que eram pobres e se tornaram ricas. Nesse lugar onde eu trabalhava, tinham os herdeiros e você consegue ver a diferença de uma pessoa que nunca viu falta na vida dela, uma pessoa que sempre viveu bem, e de uma pessoa que era pobre e se tornou rica. Porém, tem coisas que eles pensam que é muito parecido. Você não consegue ver a diferença do ex-pobre pro sempre rico, pra pessoa que sempre foi rica. Eles têm uma mentalidade muito parecida. E eu tava falando sobre isso com a galera do Instagram, né? Falando que a mentalidade dos ricos, a mentalidade dos milionários, inclusive tem um livro que se chama Mente Milionária, alguma coisa assim, um livro muito popular. Eles têm um padrão. Da Mente Milionária. Eles têm uma forma de enxergar a vida. É por isso que tem gente que se torna milionário e consegue manter e expandir o patrimônio dele. E tem gente que às vezes é pobre e consegue um dinheiro e às vezes essa pessoa volta pra pobreza porque simplesmente a mente dela não consegue fazer esse dinheiro se expandir, sabe? E aí eu compartilhei algumas coisas que eu aprendi convivendo com os milionários e eu quero compartilhar aqui no YouTube com vocês também. Então a primeira... Antes dela continuar, mano, faz muito sentido o que ela falou, tá? Essa é uma lição que eu aprendi também, e pra quem já leu meu livro, deixa eu ver se tá aparecendo aqui, ó, Liberdade Financeira Express, eu tenho um capítulo que explica um pouco disso, se chama Dinheiro Não Aceita Desaforo, tá? E lá na frente também, no meu livro, eu tenho um outro capítulo que eu falo entre a diferença do rico com dinheiro, o pobre com dinheiro, o rico com dinheiro, a diferença do pobre com dinheiro, e vale a pena dar uma lida, viu? Mas vamos continuar aqui com o vídeo e conforme ela for falando a gente vai pausando e comentando em cima. Beleza? Vamos lá. A coisa que eu percebi assim logo de cara é que eles têm uma mente diferente. Eles têm uma mente muito mais focada no construir, no o que eu quero do que no que eu não quero. A gente que é pobre, a gente é programado a focar na falta, focar no problema. E eu não acho que isso seja culpa nossa. Eu acho que isso seja, de fato, uma falta de informação, uma falta de ter contato com coisas diferentes. Então, verdade. Muito verdade isso. E a maioria das pessoas que eu conheci que são pobres, cara, é incrível. Ela tá com um problema, aí você mostra a solução para esse problema. Para cada solução, ela apresenta mais 5 problemas, ou seja, ela não quer resolver o problema. Ela quer ficar se vitimizando. Isso é uma droga, velho, é uma droga, mas basicamente o que ela tá falando aqui. Por exemplo, até aquele momento na minha vida, eu achava que ser empregada, né, dos outros, você ser funcionária dos outros, era o único caminho. Eu achava que ter um salário, né, na minha conta de um empregador era o único caminho. Eu lembro que eu até falava para as pessoas, eu não nasci para ser dona de nada, não. Eu não gosto de responsabilidade, eu prefiro trabalhar para os outros e ganhar o meu dinheiro assim. E aí, conforme eu fui tendo contato com essas pessoas... E muitos deles eram funcionários de alguém. E aí, de repente, eles decidiram abrir o próprio negócio. E foi assim que eles se tornaram milionários. E aí, eu lembro que teve um cliente meu que eu perguntei pra ele, o que te fez abrir o seu primeiro negócio? E ele abriu o primeiro negócio dele aos 32 anos de idade. Nessa época, ele já tinha uns 70, tá? E ele tinha vários negócios que era de empresa ambiental no Brasil. E aí, ele falou pra mim assim que foi porque...
De tanto trabalhar para os outros e perceber que existia um teto, né, que ele não conseguiu ultrapassar aquele teto, ele chegou à conclusão de que a única forma dele ultrapassar aquele teto era abrindo alguma coisa para ele. E aí ele foi lá e fez, e deu certo. Então essa é outra coisa que eu aprendi com os ricos, né, que eles arriscam. Eles, obviamente, estudam os riscos, eles têm ali um primeiro capital para poder investir, depois de trabalhar muito tempo para os outros. Exatamente. Mas eles arriscam, sabe? Eles pensam, eu vou arriscar, vou tentar. Porque eles chegam num ponto onde já não é mais suficiente. Por mais que eles ganham bem, eles não conseguem crescer. E gente rica, eles estão sempre pensando em crescer. Eles estão sempre pensando em expandir. Você vê que a galera que tem dinheiro, eles criam cada vez mais coisas. E é por isso que eles fazem cada vez mais dinheiro. Isso é bíblico, viu, gente? Isso é bíblico. A gente veio para esse mundo para criar, não para consumir. Pega essa. Já a gente que é pobre, a gente se limita ao salário do mês, a uma renda. A gente não tem essa mente de vou fazer mais. Ou então, a gente não tem essa mente de eu vou ser o dono. São poucas as pessoas que querem ser o dono de algo. Geralmente você já vem com essa programação de ser o funcionário. Uma diferença que eu via era isso. Pobre sempre tinha uma mentalidade limitada e rico, eles têm uma mentalidade ilimitada. Pra eles não existem limites. Ah, mas é porque eles têm dinheiro. Gente, eu tô falando de gente que não tinha e depois se tornou rico. Pessoas que trabalhavam pra alguém e depois de um tempo se tornaram ricos. Como eu falei pra vocês, esse... É justamente o oposto. Ela tem total razão. Não é assim, eles pensam assim porque eles têm dinheiro. Não, eles têm dinheiro porque eles pensam assim. Saca? Cliente meu, ele tinha 75 anos de idade na época. Mas tudo começou aos 32 anos de idade dele. Aos 32 anos de idade ele falou, chega, cansei. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu trabalhava pros outros. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu quero ser dona do meu tempo. Eu quero ganhar muito mais. E eu só vou conseguir fazer isso trabalhando pra mim, tendo ideia do que fazer no futuro. Aos 30 e poucos anos de idade também. Tem gente que faz mais cedo, tem gente que faz mais tarde, mas assim, indiferente. Eu tô falando mais da mentalidade, sabe? De você realmente pensar de forma ilimitada. Tipo, não tem limites. Eu não vou condicionar a minha mente para que eu pense que só existe um caminho. Não, eu vou colocar na minha mente que existem vários caminhos. A segunda coisa é que... É a primeira frase do meu livro. Expanda sua mente e veja o mundo com outros olhos. Pessoas que têm essa mentalidade de abundância e prosperidade, eles não se enxergam como vítimas das circunstâncias. Como assim? Show. Eles não deixam que o mundo diga pra eles o que eles vão conseguir. Eles não deixam que a economia, o governo, o capitalismo fale pra eles. Eles não deixam com que, você nasceu na periferia, você não vai conseguir. Eles simplesmente não deixam. Eles ignoram completamente todo mundo. Na cabeça deles, eles são os únicos que vão falar se eles vão conseguir ou não. Na cabeça deles, ninguém vai determinar se eles vão ter algo ou não. E eu até falei lá no Instagram que eu gosto muito dessa ideia, porque você realmente pega o poder pra você. Quem decide sou eu, não é vocês. Não é o mundo que vai decidir se eu vou conseguir ou não. Quem vai decidir isso sou eu. Até porque isso se foi uma coisa for que deixar pros outros decidir o que você vai ser da vida, você tá lascado, irmão. Porque ninguém quer ver você bem, mano. Ninguém. Eu acho que muitos de vocês já têm uma experiência parecida. E vocês percebem que dependendo do ambiente que você vai e você compartilha certas coisas, a galera já começa a te olhar meio torto, né? Ou então, quando você começa a conquistar as coisas na sua vida, e essas pessoas ficam sabendo, elas fazem de tudo pra você ou perder o emprego, ou elas puxam seu tapete no serviço. Então, o ambiente também, cara, o ambiente é crucial, mano. Crucial. Você tem que tomar muito cuidado com quem que você anda, mano. Entrou assim na minha cabeça de eu pensar realmente, né? Tirar o poder do externo e trazer pra mim. Eu decido. Outra coisa é que geralmente essas pessoas, elas criam soluções pra problemas. Então, geralmente você vê pobre falando só de problema, né? Ele fala do problema, mas aí você pergunta, e aí, uma solução? O que você acha que poderia ser uma solução? Não sei. É o problema. Já as pessoas que têm essa mentalidade milionária, nessa mentalidade de prosperidade e abundância, eles sempre tentam achar uma solução para os problemas. Então eles olham um problema, existe um problema. Como é que eu vou resolver esse problema? E aí é quando você arruma a resposta para problemas comuns, é quando você se torna muito rico. Porque você resolve uma coisa que ninguém conseguiu resolver. Ou você resolve uma coisa para uma pessoa e ela tá disposta a pagar para você por aquilo. Resolver problemas é uma coisa que de fato vai tornar muita gente rica.
Porque muitas pessoas têm muitos problemas, né? E quando você resolve esses problemas, você automaticamente faz muito dinheiro. Um outro ponto é que eles investem muito neles. Investem em educação, investem em informação, investem na saúde mental. Eles investem muito dinheiro no próprio desenvolvimento. E tem uma frase que fala que o seu sucesso sempre vai ser proporcional ao seu desenvolvimento. Você nunca vai ter mais sucesso do que você consegue segurar. Então você sempre precisa expandir, crescer sua mente, crescer as suas habilidades para poder segurar, para poder dar conta. Você nunca vai conseguir ter muito mais, gente, sem que você consiga segurar. Acho que é por isso até, inclusive, que às vezes algumas pessoas conseguem acessar a riqueza, mas elas não conseguem manter, porque elas não têm a habilidade de manter aquela riqueza. Eu já vi algumas histórias de pessoas que ganharam na Mega Sena e voltaram a ser pobres. Real. Assim como eu já vi histórias de milionários que perderam tudo e voltaram a ser milionários. Então você vê que é mais uma questão de cabeça mesmo. Eu tenho uma pessoa próxima de mim, eu não vou falar quem é, mas parece que o sonho dessa pessoa é ganhar na loteria ou ganhar um grande prêmio pra pegar isso e jogar tudo fora, sabe? É o grande sonho dela. Não, porque se eu ganhar tanto, aí eu vou resolver todos os meus problemas. Aí ela vai pegar toda essa grana e começar a gastar com coisas que não terão retorno, vamos dizer assim, né? De você ter as informações certas e agir da forma certa para poder manter as coisas. Um outro ponto que na minha cabeça nunca tinha passado é ter múltiplas fontes de renda. Eu nunca tinha pensado nisso. Para mim, que vim da periferia, a única fonte de renda é um trabalho onde você troca a sua hora, a sua vida, pelo salário. Eu nunca tinha pensado em ter mais fontes de renda. Mano, eu tenho pra mim que essa é a parte mais difícil da jornada, mano. Você ter várias fontes de renda. Porque já é difícil de você ter uma. E na maioria das vezes, essa primeira fonte de renda que você tem, ela já te consome por completo. Você chega em casa exausto. Então, eu acho que muitas pessoas travam, né, nessa parte de querer construir uma segunda renda justamente porque ela já se sente esgotada. Já passou o dia inteiro no transporte público, no trem, no ônibus, aí chega em casa. Cara, essa é a parte mais treta, mano. Eu tô patinando nesse nível aí já tem, um bom tempo. Mas a gente vai vencer isso aí, mano. A gente vai vencer. Eu tinha pensado em fazer dinheiro dormindo. Como você faz dinheiro dormindo? Essa galera, eles fazem dinheiro dormindo. Obviamente Vendas que você online. precisa começar de algum lugar. Então, às vezes, você vai precisar ter um trabalho CLT, um trabalho que te traga uma renda. Mas já pensando em construir alguma outra renda. E já pensando em fazer algum dinheiro de forma passiva. Ela E já leu minha pensando em fazer um dinheiro de forma onde você consiga expandir sem ter que vender a sua hora. É isso que essas pessoas fazem. Muitos dos... Guarda essa frase com vocês. Quando vocês não têm um produto para vender, o produto são vocês. Se você não tem um produto, você é o produto. Meus ex-clientes, que eram pobres e se tornaram ricos, foi assim. Eles trabalhavam num lugar e trabalhavam num projeto à parte para eles. Quando esse projeto começava a encaminhar, eles pediam as contas do CLT deles e focavam no trabalho deles. Assim que esse trabalho começava a trazer mais dinheiro, eles começavam a expandir outras fontes de renda. Eu li um livro de um cara que tinha 20 fontes de renda. Alguém me mandou mensagem no Instagram falando que já viu histórias de pessoas que têm 100. Eu não duvido, sabe? Tem gente que tem muita participação de ser dono, né, de empresas também. Então é isso, você ter isso na sua cabeça. Uma fonte de renda não é o suficiente, eu quero ter mais. Então eu tenho uma, vou tentar ter duas. Tô com as duas, vou tentar ter três, vou tentar ter quatro, vou tentar ter cinco. E vai expandindo. Pobre, a gente tem muita mania de tentar diminuir as coisas. Ai, vou cortar o cafezinho. Ai, vou diminuir o gasto aqui. Ai, vou... Em vez de pensar assim, como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Eu não vou diminuir nada, eu quero saber como é que eu vou ganhar mais dinheiro. Quando eu comecei a fazer isso, gente, a minha vida realmente mudou. Porque teve uma época da minha vida que eu tava cansada de ficar me diminuindo as coisas da minha vida. Sabe quando você olha assim, você fala, cara, se eu tirar isso daqui, eu não vou ter nenhum tipo de felicidade na minha vida. Tem uma galera que fala assim, ai, corta o cafezinho, corta isso, corta aquilo. Pô, pobre já não tem nada, velho. A gente vai cortar o que a gente gosta, que Real, às vezes mano. É comida. Às vezes saiu uma vez pra comer fora. Foi quando eu parei e pensei, não, vou cortar mais nada. Agora eu vou arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro.
Vou arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro. A primeira coisa que eu geralmente faço é tentar. Mano, eu penso nisso todos os dias, cara. Por incrível que pareça. A minha mente já acorda pensando, e aí, cara, como que a gente vai fazer mais grana? Como que a gente vai fazer mais grana? E eu passo o dia inteiro, né, pensando em como fazer mais grana. Só que é difícil, velho, é difícil. Só que a gente vai conseguir. E, mano, faz muito sentido. Tipo, mano, cortar um suco, uma esfirra, não vai te deixar mais rico e nem mais pobre. Mas como que você faz pra aumentar mais a sua renda sem cortar o cafezinho, né? Mano, total sentido, mano. Tô concordando com tudo que ela tá falando. Pesquisar. Assisto vídeo na internet, como ter uma segunda renda, como montar tal coisa. E aí você vai tentando ter uma ideia do que as pessoas estão fazendo. Hoje em dia, tem muita gente que ganha dinheiro com a internet, né? Então, eu vejo que hoje em dia tem muito mais possibilidades, mas você precisa ter informação. Você precisa conhecer as coisas certinho. E tentar, sabe? E arriscar. E ter sempre essa mente de crescimento. Quero crescer, quero expandir, quero ter mais. Por último, gente, essa galera, eles são muito disciplinados. Eles fazem o que precisa ser feito quando precisa ser feito. E eles fazem até quando for necessário. Eles não param no primeiro obstáculo, eles não param quando eles falham, eles não param quando o primeiro negócio deles vai à falência. Eles continuam tentando. E bate a cara e levanta, e bate a cara e levanta e continua tentando. Eu acredito que só não consegue quem desiste. Tem gente que fala assim, ai não, porque existem diversos fatores que podem fazer a pessoa não conseguir. Realmente, mas se você desistir, é certeza que você não vai conseguir. A única certeza que você tem que você não vai conseguir é se você desistir. Agora, se você continuar tentando, mesmo que você morra no processo, morri e não consegui, pelo menos você tentou, até o fim. Eu penso assim comigo. Eu só vou desistir quando eu der meu último suspiro. Concordo. Quando eu der meu último suspiro, bati as botas, pronto, acabou. Agora não tem mais chance. Fora isso, eu vou continuar tentando. Qual que é a minha outra opção? Viver na pobreza pra sempre? Viver me limitando pra sempre? Viver trocando minha hora de vida com os outros pra sempre? Chega uma hora que cansa. Chega uma hora que você fala, meu, tô de saco cheio. E aí quando você liga o foda-se, você fala, vou tentar qualquer coisa, vou meter o louco mesmo, quero saber, vou fazer. Aí você vai lá e faz, às vezes, quando dá certo. Na minha vida, geralmente foi assim que deu certo, entendeu? Quando eu falei, dane-se todo mundo, se não der errado, deu, quero nem saber, vou tentar. E aí... Quem nunca já meteu o louco, mano? Eu mesmo já meti o louco várias vezes, vocês acompanharam aqui nos vídeos recentes, né? E, mano, na moral, velho, ser pobre é uma merda, velho, uma bosta, velho. É uma bosta ser pobre. Aí deu certo. Eu sou muito grata por eles, porque eu lembro que numa época onde eu sentia vontade de arriscar e ninguém acreditava em mim, ninguém que tava do meu lado acreditava em mim, essa galera foi a única que acreditou. Essa galera foi a única que enxergou em mim capacidade de fazer as coisas e botou pilha, sabe? Falou, vai, tenta, você é jovem, você consegue, você tem capacidade, você tem talento, vai. E eu sou muito grata a eles por isso. Eles sempre foram extremamente generosos comigo. Obviamente, gente, que tem gente milionária que é um pé no saco. Sim, assim como tem pobre que é um pé no saco. Aqui no meu canal, direto vem uns pobres tentar me humilhar. Então tem gente chata dos dois lados. Essa coisa de que dinheiro torna as pessoas chatas é uma mentira, é uma crença. Se você é chato, você vai ser chato com dinheiro e você vai ser chato sem dinheiro. Não é isso que determina o seu caráter. Mano, na verdade, o dinheiro ele revela quem é a pessoa de verdade, né? Eu já tive uma patroa que ela falava no meio do lugar, assim, né? Eu não vou dizer onde foi que eu trabalhei, mas ela gritava, ela falava que o funcionário dela tinha que comer resto porque ela não era obrigada a sustentar marmanjo. Ela falava isso em alto e bom tom pra todo mundo ouvir. Então, assim, adianta ter dinheiro e ser desse jeito? Não, né? Mas eu acredito sim que existem padrões, existem comportamentos que te auxiliam a crescer na sua vida. Desde que eu comecei a replicar as coisas que eu aprendi observando essa galera, a minha vida melhorou muito. O que eu falo pra vocês aqui é o que eu experienciei. Não significa que é a verdade absoluta, não significa que eu sei de todas as coisas, significa que é a minha experiência baseada no que eu vivi. Eles me inspiraram demais, sempre me inspiraram e sempre vão me inspirar. É isso, tá certo? Eu espero que esse vídeo tenha inspirado vocês também a ter um pouco mais de ideia sobre expansão, sobre crescimento, e não ficar encolhendo a sua vida. E que, quem sabe, no futuro a gente também
não se torne milionários que vão inspirar outras pessoas também. Espero que vocês tenham um excelente dia e a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo. Seremos todos milionários. Mas e aí, galera, o que vocês acharam do vídeo? Eita, entrou no vídeo do Estevam. Enfim, e aí, galera, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês concordam, vocês discordam? Mano, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu concordei com tudo que ela falou, inclusive vou deixar o link do canal dela aqui, né, desse vídeo original aqui na descrição. Cara, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que é totalmente gratuito. E quem tiver interesse no meu livro Liberdade Financeira Express, só dá um salve. Tem lá o grupo, você pode comentar aqui ou me chamar lá no Instagram, enfim, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Brunão e até o próximo vídeo.